pessoal, tudo bem? Meu nome é Jadson e hoje é o quinto vídeo aula sobre racionalização. Hoje nós vamos falar de radicais semelhantes e soma e subtração de radicais. Vou deixar o link de download da atividade na descrição do vídeo. O que são radicais semelhantes? São aqueles que têm o mesmo índice, o mesmo radicando, podendo ter coeficientes diferentes. Vejamos algum exemplo. Então a gente tem 3 raiz sétima de 5 e menos 15 raiz sétima de 5. Eles são semelhantes porque eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. O coeficiente pode ser diferente, não tem problema. Para ver se são semelhantes, basta ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, os dois são semelhantes. Letra B. 3 quintos raiz cúbica de 13 e 9 raiz cúbica de 13. Novamente, os dois são semelhantes, porque aqui tem raiz cúbica de 13 e aqui raiz cúbica de 13. Os coeficientes podem ser diferentes, não tem problema. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 8. A priori não são semelhantes, mas tem como eu reescrever a raiz quadrada de 8 para ficarem semelhantes. Então, os dois não são. No entanto, tem como eu trabalhar esse raiz quadrada de 8 aqui para ficarem semelhantes. Porque raiz quadrada de 8, eu posso fatorar o 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, dá 2 ao cubo. Então, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao cubo. Como é quadrado, eu vou trabalhar esse 2 ao cubo, eu vou falar que ele é 2 ao quadrado vezes 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Aplicando as propriedades de radicais, eu posso falar que isso aqui é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. O quadrado do radical, né? Do radicando e o 2 do índice, eu posso cancelar e vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Então, o raiz quadrada de 8 é a mesma coisa de ser 2 raiz quadrada de 2. Aí seriam semelhantes. Então, apesar de no início não ser, tem como eu trabalhar de forma a serem semelhantes. Vamos ver os contra-exemplos, os que não são semelhantes. Olha, 3 raiz sétima de 5 e 3 raiz nona de 5 não são semelhantes por causa do índice. Para ser semelhante, tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. O índice é diferente, não são semelhantes. Olha a letra B. 3 quintos raiz cúbica de 13 e 9 raiz cúbica de 3. Não são semelhantes porque o radical é diferente. O radicando é diferente. Ó. Esse aqui é 13, esse aqui é 3. Letra C. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 27. Não são semelhantes. Aí eu vou trabalhar o 27 para verificar se não tem jeito de escrever ele em função de raiz quadrada de 2. Se eu fatorar o 27 dá por 3, dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então vai ficar raiz quadrada de 27 é a mesma coisa de ser raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 a 1. Separei aqui 3 ao quadrado vezes 3 por causa desse quadrado. Corto o índice da raiz com o expoente do radicando, esse 3 vai para fora. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 3. Então, mesmo eu simplificando, não tem como. Os dois não são semelhantes. Tá. Eu falei de radicais semelhantes porque para somar e subtrair radicais, eu só posso somar ou subtrair termos com radicais semelhantes, analogicamente ao conceito de monômio semelhante. Nós vamos falar de soma e subtração de radicais. Só posso somar ou subtrair radicais semelhantes. Como eu disse anteriormente, caso análogo de monômio semelhante. Só pode somar e subtrair monômio semelhante. Oitavo ano, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma soma ou subtração de radicais semelhantes, né? Porque esse aqui é 3 raiz sétima de 5, esse aqui é 15 raiz sétima de 5. Os dois são raiz sétima de 5. Então, eu conservo a raiz sétima de 5 e, no caso que é uma subtração, subtrai os coeficientes. Então, vai ficar 3 menos 15 raiz sétima de 5. 3 menos 15 menos 12 raiz sétima de 5. Fácil, né? Vejamos outro exemplo. Raiz quadrada de 8, mais 4 raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 3, menos 2 raiz quadrada de 27. Não tem radicais semelhantes, né, a priori. Mas olha só, o raiz quadrada de 8 dá para trabalhar ele, dá para fatorar o 8 e simplificar isso aqui. E o raiz quadrada de 27 também dá para trabalhar. Então, vou resolver esses dois para ver se aparecem radicais semelhantes. Fatorando 8,
Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 8 é 2 ao cubo. Como eu vou calcular a raiz quadrada de 8, eu vou separar em pares. Então, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Esse aqui eu posso separar, né? E aí eu vou cancelar o índice da raiz com o expoente do radicando, vai para fora. Então, vai dar 2 raiz quadrada de 2. Então, no lugar desse raiz quadrada de 8, eu vou colocar 2 raiz quadrada de 2. O 27 eu vou fatorar, vai dar por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, raiz quadrada de 27, como é quadrado, eu vou separar os pares, é raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Parecido com esse, cancelo o índice com o expoente do radicando, dá 3 raiz quadrada de 3. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3 raiz quadrada de 3, porque raiz quadrada de 27 é 3 raiz quadrada de 3. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 3, menos 6, né? Porque 2 vezes 3, 6. Menos 6 raiz quadrada de 3. Aqui vai dar 6, já vou colocar assim. De mouse. A letra não foi muito boa, não. Então, isso aqui vai dar 6. Então, dá 6 raiz quadrada de 3. Agora vamos lá. Esses dois são semelhantes porque os dois têm raiz quadrada de 2. E esses dois outros são semelhantes porque são raiz quadrada de 3. Então, eu vou repetir o raiz quadrada e resolver os coeficientes. Vai dar 2 mais 4. Então, vai dar 2 mais 4, raiz quadrada de 2. Esses dois são semelhantes porque os dois é raiz quadrada de 3. Então, eu conservo raiz quadrada de 3 e resolvo os coeficientes. Vai dar 4 menos 6. Então, vai ficar 2 mais 4 vai dar 6 raiz quadrada de 2. E 4 menos 6 vai dar menos 2. Menos 2 com esse mais aqui, mais com menos vai dar menos. Então, vai sair menos 2 raiz quadrada de 3. Então, vai dar 6 raiz quadrada de 2, menos 2 raiz quadrada de 3. Eu não posso resolver esses dois, porque eles não são radicais semelhantes. Então, a conta para aqui dá 6 raiz quadrada de 2, menos 2 raiz quadrada de 3. Poderia colocar 2 evidências, mas vou deixar assim mesmo. Então, essa aí, os dois exemplos, né? Vamos ver mais alguns exercícios. Determine o perímetro aí. Perímetro, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, para calcular o perímetro desse triângulo, eu vou ter que somar todos os lados. Tá, coloquei raiz quinta de 3, mais 2 raiz quinta de 3, mais 4 raiz quinta de 3. Todos eles são radicais semelhantes, porque tem raiz quinta de 3, raiz quinta de 3, raiz quinta de 3. Então, eu repito raiz quinta de 3 e somo os coeficientes. Esse aqui não está aparecendo coeficiente. Quando não aparecer é porque ele é 1. 1 vezes raiz quinta de 3 continua sendo raiz quinta de 3. Então, eu vou repetir essa parte raiz quinta de 3 e resolver a soma ou subtração de coeficientes. Então, vai ficar 1 mais 2 mais 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Então, vai dar perímetro é igual a 7, raiz quinta de 3 unidade do perímetro. Se for centímetro, é centímetro. Se for metro, é metro. Outro exemplo, a letra B, é um retângulo. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vou ter que somar esse lado mais esse que mede raiz quadrada de 32 também, mais esse que mede raiz quadrada de 8. Então, raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 8, mais raiz quadrada de 32, mais raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 32 com raiz quadrada de 32 são semelhantes, o coeficiente é 1. Então, eu somo 1 mais 1, vai dar 2 raiz quadrada de 32. Raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 8 são semelhantes, os coeficientes dele é 1. Então, eu somo 1 mais 1 dá 2 raiz quadrada de 8. Então, perímetro é igual a 2 raiz quadrada de 32 e 2 raiz quadrada de 8. Só que esse 32 e esse 8, eu vou trabalhar eles, que talvez eu deixe eles na forma de radicais semelhantes, eu posso simplificar isso aqui mais ainda. Então, fatorando o 32, a gente tem por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, 32 é uma coisa de ser 2 elevado a 5. Como é raiz quadrada, eu vou falar que é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. E o 8, fatorando o 8, eu vou ter por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 8 é 2 ao cubo.
Como eu vou tirar a raiz quadrada, eu vou falar que é 2 ao quadrado vezes 2. Então vai ficar, no lugar de 32, eu coloquei 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. No lugar do 8, eu coloquei 2 ao quadrado vezes 2. Aplicando as propriedades radicais, aqui eu posso escrever como raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2. O 2 com 2 vai cortar, o 2 com 2 vai cortar, então, e esse aqui não tem, fica dentro da raiz. Então, esses dois aqui vão para fora da raiz. E aqui, da mesma forma, eu posso separar, falar que é raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2. O 2 com 2 corta, esse 2 vai para fora do radical, da raiz, né? Vai ficar 2 que já tinha, esses dois aqui que eu cancelei o expoente veio para fora. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2, raiz quadrada de 2, mais o 2 que já tinha, esse que veio para fora, mais 2 raiz quadrada de 2. Então, vai dar 8 raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 2. Como são semelhantes, eu posso repetir, né? Raiz quadrada de 2 e somar os coeficientes. Então, 8 mais 4, 12. 12 raiz quadrada de 2. Fácil, fácil, fácil. Mais um exemplo. Calcula o perímetro do retângulo ABCD, cujo comprimento é raiz de 108 e a largura raiz de 27. Raiz quadrada de 27. Então, parecidíssimo com o anterior, né? Você pode falar que perímetro é a soma de todos os lados. Então, vai ser raiz quadrada de 108 mais raiz quadrada de 27 mais raiz quadrada de 108 mais raiz quadrada de 27. Então, se observar aqui raiz quadrada de 108 com raiz quadrada de 108 são semelhantes. O coeficiente quando não aparece é 1, então 1 mais 1 vai dar 2 desse. Raiz quadrada de 27 com raiz quadrada de 27 são radicais semelhantes. O coeficiente é 1 mais 1 vai dar 2 raiz quadrada de 27. Só que o 108 e o 27 dá para decompor e talvez apareça, talvez esses dois fiquem escritos de forma de radicais semelhantes, eu posso simplificar mais ainda. Então, trabalhando 108, tem por 2 dá 54, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, vai dar, como é raiz quadrada, eu vou separar de 2 em 2. Então, vai dar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Já o 27 fatorando por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, vai ficar, como é raiz quadrada, eu vou fazer de 2 em 2. Então, vai dar 3 ao quadrado vezes 3. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2, que o 108 é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado vezes 3. Aplicando as propriedades radicais, aqui pode ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3. O 2 do índice com o 2 do expoente vai cancelar. O 2 do índice com o 2 do expoente vão cancelar. Então, esse 2 e esse 3 vão para fora da raiz, né? Do radical aqui, né? E aqui também é a mesma coisa. Eu posso falar que é raiz quadrada de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3. O 2 do índice com o 2 do radicando vão cancelar. E esse 3 vai para fora do radical. Então, reescrevendo, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, raiz quadrada de 3. E aqui vai ficar 2 vezes 3, raiz quadrada de 3. Que vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, raiz quadrada de 3, mais 6, raiz quadrada de 3. Os dois são radicais semelhantes, eu posso, conservo aqui e somos coeficiente. Então, vai dar 18, raiz quadrada de 3. Então, esse é o perímetro. Eu usei esses materiais aqui, né? O Congresso de Matemática, Matemática e Realidade, esse slide da editora Ática, né? E até a próxima. Se inscreva no canal, dê seu like e assista os outros vídeos desse tema e de outros que estão disponíveis no meu canal. Até a próxima. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.